Bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer lugar do mundo que você estiver. Você só poderia estar aqui, diga a verdade, no Conde Comunica, que é o encontro de todas as pessoas que moram ou trabalham em condomínio e que querem viver e trabalhar num lugar com muito bem-estar, com muita alegria, com muito prazer. E essa é a nossa missão, a missão do Conde Comunica, de trazer para vocês, com muita informação, mas também com muita diversão e com muita leveza, assuntos relevantes, assuntos importantes para você, síndico, gestor, morador, possa enfrentar o dia a dia do condomínio com muito mais tranquilidade e praticando o bem conviver, a boa convivência. E para isso, hoje, a gente também vai tratar de um assunto importantíssimo em condomínio, que o tempo todo está aí em discussão, que são as crianças e adolescentes. E nós trouxemos duas convidadas muito especiais. Como sempre, a gente sempre traz feras para discutir, para trazer dicas de uma forma muito séria, muito técnica. E eu tenho que apresentar aqui a minha partner, Loura. Mas antes, sigam a gente no Spotify ou no YouTube do Bahia Notícias. Isso aí. Sigam mandando as perguntas, que vamos ter o maior prazer em respondê-las. Então, como eu estava falando, minha partner Monique Melo, CEO da Texto e Cia, que apresenta comigo aqui o podcast, traz sempre dicas muito importantes sobre comunicação em condomínios. Não é isso, Monique? Sim, e Jamile, nossa advogada condominialista, que traz as orientações jurídicas importantes para a boa convivência, que é o que a gente preza por aqui. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores para chegar às nossas convidadas, que hoje são muito queridas, muito especiais, como sempre, né? Eu estava brincando aqui, como eu gosto de fazer esse podcast, como eu aprendo, e é isso que a gente deseja passar para vocês. Espero que vocês sintam o mesmo. Zama Brasileiro, melhor salão de beleza de Salvador, que sempre nos deixa assim belíssimas, ainda mais belíssimas. Obrigada, Zama. Um beijo, Marcos. Efeito Zama. E o detalhe é que Zama faz cabelo e maquiagem. É uma só e resolve todos os problemas. Jamile Vieira, assessoria condominial e empresarial, a que responde aqui. Pode isso, doutora? Ela é a pessoa perfeita para trazer todos os esclarecimentos. Texto e Cia, que ano passado fez 30 anos de grande sucesso, a maior agência de comunicação da Bahia, que tem nada mais, nada menos como CEO, Monique Melo. Avatim, porque nós temos o podcast mais perfumado do Brasil. Maravilhoso. A Vatim é essa empresa baiana que muito nos orgulha. E muito nos orgulha também essa empresária retada, que é Márcia Miranda, que dona das lojas do Shopping Barra, Guarajuba, e a novíssima loja do Shopping Itaigara. Falar de Avatim é falar de Bahia, é falar de bem-estar, é falar de cheiro, e é tudo de bom. Casa Tua, da nossa querida Cris Peleteiro, que tem aqui os objetos que vestem a nossa estante. Uma loja de móveis muito especial, muito autoral, que vale a pena conhecer. Isso aí. E a Caixas Aco, nosso parceiro querido de Recife, que está agora desbravando as terras baianas e trazendo soluções para caixas de ar-condicionado, daqueles condomínios mais antigos, principalmente, que não tem área técnica e que querem deixar sua fachada mais segura e mais bonita. São aquelas caixas de ar-condicionado com alumínio, muito resistentes para essa nossa área de praia. E vamos conhecer um pouquinho do trabalho deles. Roda aí, Tito! Ar-condicionado em caixa de concreto acabou. Nós somos a Aqua Caixas e eu vou mostrar a solução. Uma marca do grupo Aquapura, empresa de engenharia com mais de 25 anos de experiência e registrada no CREA, a Aqua Caixas desenvolve e fabrica soluções em alumínio de alto padrão. Cada produto é projetado com simulações em software e submetido a ensaios em laboratórios independentes. Utilizamos alumínio com rastreabilidade e qualidade certificada, aliado a perfis exclusivos, garantindo resistência estrutural e acabamento impecável.
Nossas caixas são pensadas para facilitar a instalação e atender aos mais diversos modelos de condensadoras do mercado. Além de estética, a Aquacaixa são soluções de engenharia certificadas que valorizam qualquer empreendimento. Aquacaixa, engenharia, design e segurança em cada detalhe. E vamos lá começar o nosso bate-papo. Vamos apresentar as nossas convidadas especiais de hoje. Hoje eu tenho a honra de receber minha querida amiga de muitos anos de escola e que hoje se transformou nessa mulher poderosa, maravilhosa, que tanto ajuda as crianças e adolescentes da Bahia. Doutora Nívia Gonçalves, muito Olá, obrigada Jane, por você ter aceito o convite. E eu deixo você se apresentar. Nada melhor do que nós mesmas falarmos de nós. Então, por favor. Eu que agradeço, né, a grande honra de estar aqui, diante de minha amiga realmente de infância, e aí a gente fica muito feliz quando a gente acompanha infâncias, né, que se tornaram aí, né, pessoas maravilhosas, empreendedoras, que têm o poder de mudar realmente o mundo, né? E nossa querida Monique, também é um prazer estar aqui com você. E Candinha, vou chamar Candinha. Vou apresentar. E assim, participar desse tema tão importante, né? Participação de crianças em condomínios, e eu trago isso, né? Vem da minha história lidar com criança e adolescente. Você é especialista, você é criminalista. Eu sou criminalista, tenho mestrado em criminologia, mas toda a minha área de pesquisa, de estudo, é voltada para a infância e juventude. Sou especialista na área e, assim, é uma missão, né? Proteger e tratar dessas pessoas em desenvolvimento, eu acho que é uma missão para a gente, né? Então, é uma honra para mim estar aqui. Mas temos também Maria Cândida Múzio, vulgo Candinha, como ela é carinhosamente conhecida. Eu tenho a alegria, o prazer e a honra de conhecê-la desde muito pequena. A família dela foi responsável pela minha educação e de muitas outras crianças no Colégio EGE. Hoje ela está à frente do Miró, mas Candinha, além de ser educadora, ela é especialista em estudos da família. Então, hoje o bate-papo aqui, não poderíamos estar com melhores convidadas. Por favor, Candinha, é um prazer. Candinha é uma pessoa que eu admiro. É aquela pessoa que a gente pode passar a noite inteira conversando, rezando para a noite não acabar. Sempre tem papo. E vai ser assim. Tenho certeza que vai ser assim hoje. Obrigada, meninas, pelo convite. Eu adoro participar dessas situações, porque eu acho que a informação precisa ser compartilhada. Nós vivemos num tempo mais desafiador, né? A família está vivendo um tempo mais desafiador e, portanto, o que a gente constrói de conhecimento precisa ser compartilhado com a família para que essa família possa ajudar essas crianças e adolescentes a se desenvolverem em ambientes mais harmoniosos, né? Eu e Monique somos amigas há muito tempo, então é especialmente prazeroso essas situações, como já diziam as meninas aqui. Vai ser uma delícia essa conversa, não tenho dúvida. Não tenha dúvida. E vamos começar, então. Vocês, Monique, e você, Candinha, falou de um ponto que eu acho que é essencial para a criança e para os adolescentes, para nós, né, para seres humanos, que é a família. Né? E, infelizmente, a gente tem visto, tanto, você pode falar melhor, né, no âmbito das escolas, né, mas eu posso falar dos condomínios, o quanto a gente vê algumas famílias, alguns responsáveis por menores, delegando à escola e ao condomínio, a terceiros, a responsabilidade da criação, a responsabilidade da supervisão dessas crianças, né? E aí eu queria perguntar à Nívia, do ponto de vista criminal, os impactos disso, da responsabilidade civil desses pais e também a responsabilidade do condomínio, se é que existe, né? Dos gestores, do síndico, daqueles empregados. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa problemática aí, que é uma realidade na nossa sociedade. Com certeza. Inclusive, é importante que a gente traga a questão da responsabilidade solidária, quando o assunto é infância e juventude, né? Estado, sociedade e família. Então, obviamente, a gente sabe que a carga maior da responsabilidade por conta da família, né? Pais, guardiões, enfim. Mas, em matéria de delegação de responsabilidade, é muito delicada essa questão. Porque os pais que saem para trabalhar, deixam seus filhos nos condomínios, com babás, enfim, eles não deixam, né? Eles não abrem mão da responsabilidade nesse momento.
Óbvio, como a gente tem uma solidariedade aí de responsabilidade, a gente tem um condomínio responsável, tem, de certa forma, por conta das áreas externas. Mas, veja, a gente não pode imputar também ao condomínio uma responsabilidade total quando ocorre algum problema, né, nas áreas externas, onde, de fato, aquela criança deveria estar acompanhada ou deveria estar sendo supervisionada por alguém, ou uma adolescente. Então, obviamente, existe uma responsabilidade, não só para os pais, não só para quem está com eles ali diretamente, do condomínio, sim, mas aí vem o ponto delicado. Em relação ao condomínio, é muito específico, porque precisa de outros fatores para que a gente possa imputar, inclusive, uma responsabilidade criminal, não ao condomínio, mas ao responsável pelo condomínio, ao síndico. Então, são momentos muito pontuais. É verdade, porque, na verdade, muitas pessoas confundem a obrigação de supervisão com a responsabilidade civil ou criminal. A responsabilidade civil, ela decorre de uma negligência, imprudência ou imperícia daquele autor. Ou seja, se ficar comprovado que o síndico tinha uma obrigação, por exemplo, de manter seguras áreas comuns e ocorre um acidente por uma negligência dele de fazer uma manutenção, uma obra, sim, ele pode responder. Mas o síndico, nem nenhum empregado, ele é obrigado a supervisionar. Aí está ali aquela criança sozinha num parquinho e ele está ali supervisionando, evitando que a criança caia, pegando ela. Isso é completamente diferente, né, Nívia? Exato, totalmente diferente. Pois totalmente. E eu queria ouvir um pouquinho Cândida. Ela falou algo muito interessante antes da gente entrar no ar, que a escola está preparada para receber as crianças e adolescentes. E um condomínio, muitas vezes, não. Exato. Essas pessoas que ajudam a família, muitas vezes não estão. E vivemos, como Jamile falou, um momento da sociedade muito ansiosa, muito estressante. Hoje ainda temos essas redes sociais, crianças muito ligadas a telas. Então, Candinha, eu queria que você falasse um pouquinho desse zeitgeist, né? Desse espírito do momento em que vivemos, que é muito desafiador para os pais, para a escola e para os condomínios. Quando a gente pensa que a gente deixa uma criança, uma adolescente na escola e a gente tem uma expectativa que esses sujeitos sejam acompanhados o tempo todo, que eles sejam mediados em todas as situações de conflito que eles possam estar vivendo. Nenhum pai, nenhuma mãe quer receber o seu filho ou quer ter notícias de que ele estava sozinho nas áreas da escola e que ninguém o acompanhou enquanto ele estava naquele recinto. Mas isso não acontece tanto nos condomínios. Muitas vezes no condomínio, essas crianças, esses adolescentes que não podiam estar sozinhos na escola de jeito nenhum, estão no play do condomínio sozinhos, né? Com pouca orientação. E aí, Nívia fala de uma questão física, por exemplo. Imagine um sujeito que está brincando e cai de um brinquedo, ou vira o pé pulando no pula-pula, tem ali uma fratura. Tá? Tem uma questão física para se resolver. Mas tem um conjunto de outras questões que são do campo emocional, que são do campo das relações. E essa problemática que está muito posta nos condomínios, inclusive em condomínios que tem uma quantidade grande de crianças e adolescentes brincando. Então, os conflitos que geram bullying, que geram depois situações de cyberbullying, que geram situações de pequenas violências entre as meninas ou mesmo entre os meninos, exige que tenha um adulto ali acompanhando e mediando. E as babás, com toda a ressalva que eu posso fazer aqui do investimento que cada uma dessas moças pode ter para cuidar dessas crianças, elas não estão preparadas para mediar essas situações entre as crianças e os adolescentes. Então, a gente tem ali um espaço extremamente potente de risco de sérias problemáticas das relações entre esses meninos e meninas, que eu acho que é um alerta importante que a gente está fazendo aqui. Você que é pai, mãe ou síndico, né? De pensar como é que vocês vão olhar para esses plays para proteger, cuidar dessas crianças, desses adolescentes. Você tocou num assunto que a gente vinha falando, quando citamos aqui a responsabilidade do condomínio e do síndico, me veio logo à mente a questão relacionada a acidentes, né? Coisas do tipo, que é o que se pensa logo em condomínio. Sim. Uma área comum insegura e tal. Mas você tocou num assunto primordial, Candinha, que é aquele risco invisível, que é o risco emocional, né? Que decorre do que você falou, do bullying, às vezes de
uma violência, né, psicológica ou até sexual, né, que muitas vezes não se vê, né, só se sabe depois que aconteceu. E isso é uma questão muito importante do ponto de vista da responsabilidade civil e criminal, porque o síndico ele pode não ser obrigado a estar o tempo todo ali supervisionando, como de fato não tem essa responsabilidade, mas ele não pode se omitir se ele tomar conhecimento, não é mesmo, Nívia? Fala um pouquinho sobre essa obrigação. Exatamente, tomando conhecimento. E aí vem a responsabilidade da sociedade, né? Ele enquanto sociedade, em matéria de infância e juventude. Ele tomando conhecimento, ainda que a família diga, não é da sua alçada, o filho é meu, nesse ponto, a criança ou o adolescente passa a ser responsabilidade da sociedade. Então, o síndico ele tem a obrigação de comunicar às autoridades, independentemente da vontade dos pais, a ocorrência de exploração sexual, abuso sexual, violência, todo tipo de violência nas áreas do condomínio. Então, veja, é uma autoridade que ele tem enquanto membro da sociedade. Uma dúvida, se o síndico, você falou das áreas comuns, mas Sim. se o síndico ouve, por exemplo, do apartamento, uma criança gritando, Perfeito. chorando muito, Também. ainda que não seja na Ainda- área comum, é numa área privativa, Perfeito essa esse ponto. responsabilidade permanece. Perfeito esse ponto, porque nós temos aí em direito penal a faculdade, né, em havendo a suspeita da ocorrência de um crime naquele momento ali, indícios, gritos, barulhos, qualquer pessoa pode, inclusive, adentrar, arrombar a porta. É a Porque o que legítima está defesa, o né, que do tá terceiro, ali, né? e isso que está ali dentro, está de necessidade, eu estou Está de arrombando a necessidade, porta. isso. Por quê? Porque eu preciso salvaguardar uma vida, uma integridade, ainda que não haja o crime. Mas a mera suspeita fundada já legitima a E gente quem o fazer síndico isso. procura, Nívia? Aí, em caso de crime, as autoridades. Então, no caso aí da criança e adolescente sendo vítima, ele, se houver, aqui em Salvador, por exemplo, existe a DERCA, Delegacia Especializada em Repressão a Crimes contra a Criança ou Adolescente. Então, ele vai levar isso ao conhecimento da autoridade policial. Tem algum número, como a gente tem o 190 e tal? pra- Isso. Tem a Ronda, né? Certo. E tem também o Disque 100, que ele pode também se dirigir ao próprio Conselho Tutelar e diretamente, através do Disque 100, diretamente aí às autoridades para que elas desloquem uma viatura, para que seja E de registrado... forma anônima, né? Ele pode fazer, Anônima, qualquer claro. síndico pode ligar para o Disque 100, olha, no Não só condomínio isso. tal está, não precisa Morador identificar. também, qualquer Perfeito. morador, qualquer funcionário do condomínio. Então, a gente percebe que todos nós somos responsáveis. Sim. Então, a sua identidade vai ser resguardada e é importante que isso venha à tona, porque as pessoas têm muito medo. Eu não vou me meter, eu não vou denunciar, está dentro da casa, ou então, o pai dele é muito bravo, a mãe dele é tal autoridade, independente de qualquer patente. E em relação, É nossa por responsabilidade. exemplo, ao bullying e ao cyberbullying, Sim, que sim. normalmente é praticado por menores, contra menores, né? Entre menores. Entre menores, perfeito. E aí, aí no caso seria o quê? O Conselho Tutelar, porque é um outro tratamento, porque é uma infração, um ato infracional, não é um crime, porque é cometido por um menor, né? Perfeito. Vejam, todas as autoridades em matéria de infância são legítimas, mas a mais fácil de se buscar é o Conselho Tutelar. Então, veja, o Ministério Público é legitimado, delegacia, conselho, vara da infância, mas o Conselho Tutelar ele é um órgão específico para isso, porque ele atua na ponta da lança. Ele está mais próximo da criança e do adolescente, né? Eu gosto de dizer que ele é um grande guardião do ECA. Então, é mais fácil que se leve ao conselho para que ele, com a autoridade que ele tem, represente, aí vem na própria DERCA, na delegacia do adolescente infrator, os casos de ato infracional equiparado a bullying, cyberbullying, porque, na verdade, qualquer um de nós pode praticar. Sim. Mas isso é meio que específico, tem uma incidência maior com criança e adolescente, entre eles. Né? Eu queria fazer um comentário que acho que é bem importante. A gente, né, trouxe essas conversas antes, que é assim, a sociedade, de maneira geral, recorre pouco ao Conselho Tutelar em situações que não sabe resolver. E eu estou falando desde a escola, que tenta resolver as questões internamente. Tenta não chegar ao Conselho Tutelar. Mas a gente precisa pensar que a criança e o adolescente, ele é o foco principal de adultos responsáveis nessa sociedade, né? A criança precisa estar
no centro dessa sociedade. E a gente precisa cuidar e salvaguardar tudo que esteja relacionado com essa criança. Então, precisamos aprender que existem órgãos públicos preparados para esse cuidado. E nós não temos uma história, como cidadão, de recorrer ao Conselho Tutelar. Há um certo receio, há um certo medo de envolver esses órgãos. E na medida que a gente entende que estamos envolvidos emocionalmente na situação e que aquele órgão está preparado para lidar com aquela situação e não está envolvido emocionalmente, a gente ganha. Né? Imagine que a gente tenha a escola e a família, tanto a escola como a família está envolvida emocionalmente. O Conselho Tutelar entra de outro lugar. E no condomínio também. Mas eu queria lhe perguntar, porque às vezes o que a gente vê em condomínio também é uma negação das famílias. Às vezes, talvez, esse receio é por conta, o pai é importante. Então, eu queria ouvir vocês. A gente ouve muito o quê de adolescente? É normal, é uma fase de revolução, né? A criança virando adolescente, virando adulto. Já tem muitas revoltas. Então, em condomínio, tem 2 casos que eu queria ouvir vocês, que é barulho e drogas. Barulho primeiro. E drogas, inclusive, assim, a participação do síndico, dos funcionários, se eles veem, se um vizinho percebe ou vê, porque hoje nas áreas, né, abertas, às vezes na piscina, você vê, você sabe que algum morador está fazendo uso de drogas ilícitas, o que fazer também? Perfeito. Me permitam só puxar um parêntese ainda sobre o bullying e cyberbullying. Eu vi uma reportagem, eu fiquei chocada. Uma escola particular, eles obviamente não divulgaram o nome. Essa semana. Aonde, você viu? Aonde os adolescentes fizeram fizeram uma lista. Divulgaram o meninas nome da escola já. mais estupráveis. Eu vi isso ontem. Fiquei horrorizada. Então, percebam, né? Então, o ato infracional aí é equiparado, né? O cyberbullying. E aí a gente tem uma questão muito mais profunda da sociedade, que vem do machismo estrutural. Né? Sem dúvida. Do papel da masculinidade mulher, hegemônica. Da figura da mulher na sociedade. Que, né, a gente vinha conversando isso antes do... Né, a gente está ainda, né, no mês da mulher. Quando esse podcast foi ao ar, já não é mais março, mas estamos gravando em março, e a gente precisa falar um pouquinho disso também, porque as meninas e adolescentes meninas serão mulheres e já sofrem, desde que nascem, essa violência de gênero. E aí ontem eu estava vendo e me assustei com como é recente alguns avanços que nós temos, né? Em 1962 foi que a mulher recebeu o direito de ter abrir uma conta corrente sem a anuência do seu marido ou pai. E só em 1970 que ela pôde ter cartão de crédito. Eu queria voltar, Jamile, num ponto quando vocês trazem esse episódio dessa semana, né? Eram adolescentes ali de acho que 14, 15 anos. E a lista era de meninas mais ou menos estupráveis. Né? Não é nem dizer assim, namoráveis, beijáveis. Não, estupráveis. Né? Então, a gente tem uma violência aí já na própria lista, na montagem da lista. Palavra, na comunicação. Palavra. Tem um crime que é apologia ao crime. Então, eles já começam com essa lista de estupráveis, praticando o ato infracional análogo à apologia ao crime. Pois é. De e estupro. Aí tem surgido, né, e tem crescido, e vocês vão ver crescer mais e mais, uma discussão sobre educação de meninos. Sim, você ia falar sobre isso. Então, durante muito tempo, a gente ficou discutindo o lugar que a gente precisava garantir para as meninas. Isso. De que a gente fizesse uma educação que ajudasse essas meninas a serem o que elas quisessem ser. E agora surge com uma força muito grande. A gente discutia ontem na escola como é que a gente vai trazer isso para o contexto regular das palestras, das rodas de conversa, essa questão da educação dos meninos. E eu acho que tem aqui uma convocatória para os homens que nos ouvem, mas as mulheres também, que estão muito perdidas de como educar os seus meninos e meninas, seus meninos, porque ficam com medo, muitas vezes, de que esses meninos sejam... sensíveis demais. Afeminados. Outro dia eu ouvi uma amiga que me disse, essa coisa de emoções e sentimentos não é para meninos. Né? Então, como assim? E eu sempre digo que a maior vítima do machismo é o próprio homem. Porque coloca no homem uma armadura e uma responsabilidade. Ele tem que ser bonito, rico, viril, né? Sexualmente ativo.
Isso é muito pesado para o homem, para o menino, para a uma criança. E eu para um acho adolescente. isso que Cândida falou, os pais precisam conversar muito, tanto com o filho como com filha, sobre sentimentos. Exatamente. A gente não sabe, a gente tem dificuldade de seres expressar, humanos. a gente confunde pensamento, o que eu acho, com sentimento, entender por que está triste, fazer perguntas amplas. O que você mais gostou hoje na escola, ou no play, quando você desceu? Exato. E o que você não gostou? Então, tem aquele filme da Disney que eu acho perfeito, a gente não consegue nem Pixar. reconhecer. Então, a hora de dormir, você conversar com seu Divertidamente. filho, isso, divertidamente, para que ele aprenda e que ele coloque para fora e vocês possam conversar, porque isso é do ser humano. Homem e mulher, ele precisa se autoconhecer. Aquilo que você falou, para ser um adulto bem formado, com autoestima, que entenda suas vulnerabilidades e suas fortalezas. vindo pro nosso Somos sujeitos contexto. das emoções. Isso. Somos seres emocionais e que tem um pensamos complicador isso. dentro desse contexto que a gente está discutindo hoje, escola e condomínio, que é a diversidade. Isso. O menino, aí vamos pensar aí num prédio, como é muito normal hoje, onde você tem várias torres, então vamos lá. 300 crianças ali que estão convivendo entre si dentro de um condomínio, o que acontece muito em escolas. Isso. Cada uma com a família, com valores, com realidades financeiras, emocionais, de todos os tipos. Vão lá para o play, né? Isso. Assim como para o recreio ali da E acha escola. que está seguro, que o filho está seguro. Exato. 100% Aí eu seguro. queria ouvir, Candinha, né, sobre o que você proporciona, né, no seu ambiente da sua escola e que podem ser exemplos e experiências positivas que podem ser levadas para o condomínio, né? Que o síndico, porque assim, a gente fala muito, eu costumo dizer que eu atualmente, finalmente não, sempre tive essa perspectiva, mas cada vez mais, quando eu falo que eu sou assessora jurídica de condomínio, eu cuido de gente. Isso. Eu cuido de sonhos. Eu busco ser uma mediadora. E o síndico e todos os funcionários que trabalham em condomínio precisam também ter essa habilidade. Isso. Então, não dá para, como Nívia falou, o síndico simplesmente se omitir. Então, não acho, sinceramente, que seja longe da realidade de uma administração condominial proporcionar também um ambiente Isso. que seja saudável para as crianças. Então, eu queria que você falasse um pouquinho das experiências que você tem na interessante. escola e que, de repente, podem ser replicadas em Acho condomínios. muito interessante, porque há um tempo atrás, eu me lembro muito quando estava surgindo o Alphaville, eu tinha uma amiga que foi morar num prédio lá e tinha uma estruturação de uma boa brinquedoteca e de uma boa sala de estudo. E me chamou muito a atenção como era bacana que num condomínio tivesse se criando esses dois espaços, né? Por que eu estou dizendo isso? Para a gente pensar que os condomínios têm outras formas, que a sociedade mudou e que, portanto, o que tem nos plays dos condomínios precisam dialogar com quem somos nós nesse momento. Portanto, esse convite que você está me fazendo de pensar o que pode um condomínio fazer para ajudar na convivência desses meninos e meninas no play, que vai desde como é que a gente junta essa comunidade de trabalhadores de um condomínio e conversa com eles sobre o papel deles, o limite de ação deles, né? Quem são essas crianças, a quem se dirigir ou como se dirigir quando eles perceberem que tem situações de conflito, se esses meninos e meninas estiverem sozinhos. Mas trago ainda, a gente está num tempo onde a gente tem vivido uma epidemia de solidão, isso está dito pela Organização Mundial de Saúde. Em 2023, a Organização Mundial de Saúde declara. E a gente tem uma ação acontecendo no mundo que é das comunidades. Então, vamos pensar que um condomínio é uma grande comunidade que, se tiver a intenção de estar junta em prol de uma convivência melhor desses meninos e meninas nesse prédio, será incrível. Imagine um condomínio que abre uma frente que o síndico propõe, uma frente dessa comunidade que é responsável por cuidar desses meninos, pela ambiência e pela qualidade de relação desses meninos e meninas no prédio. Porque na escola está acontecendo, e tem uma máxima que a gente diz que é assim, isso é o que pensa a escola. Vamos lá, a escola vai dizer. A nossa escola diz muito claramente o que pensa. Eu não posso garantir que em casa as coisas vão seguir acontecendo. Exato, como acontecem na escola, certo? Não é no meu campo de... Não está no meu campo de controle. No condomínio, idem. Mas, se houver uma abertura para conversar sobre que regras que a gente constrói juntos,
Como é que esses meninos e meninas participam da construção dessas regras? Como é que aquele espaço passa a ser cuidado por eles também? Isso é absolutamente possível. Isso acontece na escola, que é um coletivo de pessoas desfrutando de um espaço público. Portanto, no condomínio, por que não? Como construir as regras juntos com os Eu vi um meninos? dia desse um condomínio que ele tinha síndicos mirins. Pois é. Cada Olha. torre Que ideia boa, elegeu um adolescente, normalmente não precisa ter pelo menos lá uns seus 10 anos, que ele semanalmente se reunia com o senhor Letil, tá acontecendo isso aqui, eu acho que no condomínio tem que ter isso. E ouvir a criança, né? Isso é importante porque é direito deles, é direito da Exato. criança e do adolescente. Eles são cidadãos. Eles Exato, estão são vivendo É o que eu estava de falando verdade, mais cedo de eles- representatividade. É, Eu não vou eles têm isso pra entender ouvir, é. o que uma criança muitas vezes necessita. Eu posso imaginar, como você falou, a E escola eu acho que pensa isso. Candinha chegou num ponto que eu acho interessante, porque eu vi agora, recentemente, acontecer. Parar uma obra de uma brinquedoteca porque não estava atendendo às necessidades atuais. Então, Pois isso é. que você falou, ouvir as crianças. O que elas querem? Hoje a gente tenta muito tirar das telas. Isso. Então, tem um cinema, muitas vezes, um lugar para estudar. programação. Uma esportes. programação, de repente, uma pessoa que vá coordenar uma brincadeira, um profissional de educação física, ou né, uma coisa Já assim. começa a acontecer isso. E dentro dos estudos da moralidade infantil, há uma discussão de que existem regras negociáveis e regras não negociáveis. Isso. As regras negociáveis podem ser construídas por esse coletivo de meninas Exato. e meninas. É o que a gente chama de direitos disponíveis e indisponíveis. Pois então, Né? né? A saúde, a educação, Isso. o bem-estar da criança é indisponível, mas e as outras coisas? Por que Quando não, né? eles se vinculam a esse processo de construção da regra, eles cuidam muito mais daquilo que eles mesmos estabeleceram como regra. Não significa que aquela regra não possa cair. Ela pode cair, mas eles voltam a trabalhar sobre ela. Então, quando você pergunta um exemplo, por exemplo, na nossa escola, a gente vive as assembleias de classe. As assembleias de classe, as crianças trazem o que elas gostam, o que elas não gostam e o que elas querem discutir. E eles constroem juntos uma série de orientações, mas, sobretudo, eles têm espaço de falar aquilo que não vai bem. Não é identificada a pessoa. Então, se eu estou vivendo uma questão comunica, eu não falo o nome dela, mas eu falo de algo que eu estou vivendo e a gente constrói ali uma outra forma de convivência. Então, isso está publicado, por exemplo. Tem esses estudos. Qualquer pessoa num condomínio que queira, que tenha um talento, que tenha interesse, pode estudar e construir a assembleia do condomínio junto com as crianças e com os adolescentes. Pode dar um Excelente desdobramento ideia. maravilhoso. Isso nada mais é do Excelente que ideia. a observância do próprio estatuto da Pois criança é. e do adolescente. Então, a gente percebe uma evolução no sentido de escutar as crianças, os anseios. Porque isso, com certeza, adequando, a gente vai ter, obviamente, aí uma convivência muito mais tranquila, mais pacífica. Exato. Né? Porque muitos deles têm vontade de mostrar que têm poder, que podem quebrar as regras Isso. das quais eles não participaram. Isso. Então, isso é importante. Certo. Mas eu queria voltar àquele ponto das drogas, Sim. até por Isso. conta dos funcionários, que Sim. muitas Bem vezes importante. não sabem o que Vamos lá. fazer. Exato. Drogas e perturbação do sossego. Isso. Né? Que é a questão do barulho. Isso. Enfim, ambos são atos infracionais, na verdade. Perturbação do sossego, na verdade, é uma contravenção penal, que é um crime menor. E quando o adolescente e a criança eles violam leis penais, nós chamamos de ato infracional. Não é crime. Né? Não. cometem Por que não é crimes. crime? Porque eles não interessam ainda para a lei penal. Mas como eles violaram a lei penal, o direito penal se preocupa e diz, ECA, resolva o problema aí com seu adolescente, sua criança, aplique as medidas cabíveis a cada um. Então, perturbação do sossego, existe aí a necessidade de comunicação, não às autoridades, porque por ser uma contravenção, algo menor, isso pode ser resolvido por via ali administrativa, extrajudicial, mas em havendo reiteração dessas condutas, sim, porque é um ato infracional. Entende? Mas a questão do uso de drogas, nós não temos ainda uso de drogas descriminalizado no país. Então, se é crime, obviamente, em menores proporções, a lei de drogas traz para o usuário medidas de prestação de serviço à comunidade, medidas que não são de encarceramento, de prisão, quanto mais para o adolescente. Mas ele pratica o ato infracional. Eu queria até que, nesse sentido, você falasse um pouco daquela decisão do STF que especificou, delimitou uma quantidade máxima
que seria considerado não seria crime, né? Seria para uso, e a partir dali poderia ou poderá ser tipificado como um crime, por exemplo, de tráfico, né? Veja, essa assim, a delimitação é algo que ele se pronunciou, né, por conta dos vários recursos. Mas o que é que o STF diz, em verdade? Que ele vai avaliar a intenção. O nosso direito penal é o direito penal da intenção. E tanto que nós temos a figura do chamado tráfico privilegiado. O que é isso? Como é que pode ser traficante e ser protegido? As mulas do tráfico. Adolescente pode ser mula do tráfico. Pode estar traficando dentro do condomínio. O aviãozinho, né? Isso. Então, a pessoa, quando pratica pela primeira vez, independente da quantidade, não será visto da forma que o tráfico de drogas, por si só, será visto. Com a gravidade que o tráfico de drogas será visto. Porque a gente vai levar em consideração, o STF diz, quem é o agente, o passado dele, que é um réu primário, que estava no lugar errado, na hora errada, a motivação para que ele traficasse. E isso independe da quantidade, mas da intenção. Certo. Na verdade, quando se caracteriza o uso da mesma forma, né? Então, ele mostrando, né, ele caracterizando ali a dependência, o consumo reiterado. Então, a gente tem aí não o enquadramento no tráfico, mas o enquadramento no uso. Sim. E o adolescente também, o usuário de drogas em condomínio, dentro de casa. Porque a gente está em casa, mas Sim. a fumaça está lá, ó, Exato. tomando conta. Então, ele está praticando, sim, um ato infracional. Aí, Nívia, é obrigação do condomínio levar ao conhecimento das autoridades? Já seria, por ser ato infracional. Mas o que se busca primeiro? Aí vem a questão da possibilidade da restauração da situação. Mediar a situação internamente com exatamente, os pais. porque a primeira coisa que a autoridade vai perguntar, e aí normalmente a delegacia, já se tentaram uma composição? Já houve uma composição? Já houve uma tentativa de restauração? Já. Então, a gente vai buscar a última solução, que é mais violenta, que é, na verdade, a intervenção da polícia, a intervenção. Mas existe, sim, a necessidade de, e não havendo composição ali, se levar ao conhecimento, sim, porque a gente não tem essa conduta descriminalizada ainda. Infelizmente. É verdade. E aí eu queria ouvir Cândida, que muitas vezes a família tem uma dificuldade de aceitar, não é, Cândida? Quando o filho passa por algum problema, a gente viu aqui até no episódio de autismo, de aceitar um diagnóstico, e nesse caso, muitas vezes, de aceitar que o filho precisa de ajuda e que está usando droga. Eu queria que você falasse um pouquinho. Ou hoje até viciado em telas, né? Que está atrapalhando muito a sociabilidade das crianças. Elas estão desaprendendo ao se comunicar, dialogar, ao olho no olho. E por isso que a gente está vendo esse crescimento de querer amigos ou até terapeuta, o que é absurdo, em inteligência artificial. É porque ele só confirma o que você quer ouvir, o seu viés, o que é péssimo para a sociedade. Tem uma máxima que a gente precisa considerar, é que esses sujeitos são sujeitos em desenvolvimento, certo? E ainda que pareça óbvia essa fala, a gente espera que os meninos e meninas já tenham aprendido aquelas coisas que a gente deseja que eles façam bem e que eles aprendam logo para que isso nos incomode menos, certo? Então, eu parto dessa ideia de que um adolescente, um pré-adolescente, ele está se desenvolvendo e ele precisa de mediação regular, sistemática e contínua dos seus pais. Tem uma frase que eu gosto de dizer, que a gente precisa saber se colocar na vida dos nossos filhos a cada nova fase. E que essas fases, elas mudam rápido e às vezes a gente não percebe. Então, muitas vezes, você está agindo com o seu filho que adolesceu de um jeito que você agia com ele quando ele tinha 2 anos antes ou 3 anos antes e não funciona mais. Porque esse sujeito deseja outras coisas, se relaciona com outras pessoas, se relaciona com ele de outra forma. Dentro disso, a gente precisa considerar que o processo de desenvolvimento psicológico e o processo de desenvolvimento cognitivo precisa de ajuda. E se o seu filho ou a sua filha não vai bem, quem é que vai ajudar se você não se sente preparado? Você precisa minimamente procurar a escola e conversar sobre isso. Você precisa procurar um profissional. Por que a gente não tem dificuldade de ir no gastro se a gente tiver com dor de estômago, mas a gente tem dificuldade de procurar um psicoterapeuta ou um psicanalista? Então, já passou do tempo
da gente desconstruir essa ideia de que a gente consegue sozinho resolver todas as questões dos nossos filhos, seja lá a complexidade que ela tiver. Então, a sociedade está cheia de profissionais. Eu sou uma educadora parental. Essa é uma nova profissão. Eu oriento famílias. Né? Eu acabei de vir de um atendimento hoje, 8 horas da manhã, de uma família que tem uma jovem de 22 anos e está em processo de educação parental comigo. Então, existe uma série de serviços e vocês precisam buscar os serviços. Porque se o seu filho já é um usuário de droga, aquele ato está cheio de significados. E você, muitas vezes, não tem ideia de que significados A gente estão fala ali. um pouco sobre essa negação no episódio que a gente tratou de autistas em condomínio. E a gente ouviu aqui uma mãe de autista que ela falou uma coisa muito sensível, muito tocante, que é o luto da mãe. É o luto da mãe, aquela mãe que ela, quando engravida, ela é uma mãe, quando ela tem um filho, ela vira uma mãe atípica. E aí vem a negação. E eu acho que é muito parecido, porque você imaginar que aquele filhinho seu, aquele bebezinho que saiu de você, que você criou tantas expectativas, acabou se tornando um usuário de drogas, uma pessoa violenta, um abusador, um estuprador. É muito difícil para uma mãe, sem dúvida. Mas a gente precisa, né, e eu falo como mãe, realmente estar preparado. E aí vem aquela máxima do coloque, no momento que o avião está caindo, coloque a máscara em você, para você poder colocar no outro. É você se preparar também como ser humano para entender que só você estando bem, consciente de todas as questões da humanidade, é que você vai poder ajudar o outro. E você ter muita coragem, né, para dizer assim, olha, deixa eu ver, meu filho é imperfeito. Deixa eu olhar, deixa eu conseguir enxergar. E não ficar o tempo todo só, né, criando aquela imagem do filho perfeito. Eu gosto muito de ouvir os amigos do filho, o que eles falam. E eu acho que queria ouvir Candinha, educar dá trabalho. Precisa de tempo, de atenção, de cuidado. E eu posso falar, eu sou uma pessoa que trabalho fora, que sou empreendedora, mas qualidade do tempo e, principalmente, o exemplo. Quando eu converso com meu filho, eu não pego no celular. Quando eu faço alguma programação com ele, eu dou atenção total a ele e, principalmente, tento escutar o que ele não fala. Então, é isso que eu queria. Eu acho que hoje as pessoas querem tudo muito rápido. Eu acho importantíssimo isso, né, que Candinha falou, de rede de apoio. A gente precisa, principalmente especializada. Mas eu queria que você falasse também, Candinha, que eu acho que o papel da mãe e do pai, mesmo que trabalhe, eu tive um exemplo quando o meu filho estava pequenininho. Eu digo que eu aprendi uma lição muito linda de uma pessoa extremamente humilde. Eu estava ouvindo uma rádio e eu não gosto dessa frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não, nasce uma mãe que quer ser boa mãe e que faz tudo para isso. Dá trabalho, e eu amo cada trabalho, cada fase. Esse processo da gente ter que enxergar, o que eu digo a ele, dele conquistar. Essa forma da gente mudar também depende muito. A gente tem que ter a confiança. A gente vai dando conforme a gente vai conhecendo. Mas essa lição foi o seguinte. Era acho que uma funcionária do lar que saía de casa muito cedo. Ela não tinha tempo de ver os filhos. Ela passava todo dia, deixava um bilhetinho e o café da manhã dos filhos. E depois ela acompanhava ao telefone. Então, esses filhos dela sentiam atenção, amor, eu acho cuidado. Que tem muito isso, né? Assim, eu acho que isso é que dá autoestima. Ela se fazia presente. Isso que a gente estava falando, né? De pais que deixam os filhos aí soltos em condomínio. Inclusive, falar um pouco do ponto de vista criminal. Isso é uma coisa muito normal, né? Que deixam ali. A gente falou da responsabilidade do síndico, mas e a responsabilidade dos pais? O síndico, inclusive, pode denunciar esses pais? Olha, eu recebi uma pergunta, Nívia. Uma vizinha perguntou, se você vira uma babá fazendo algo com a criança, o que fazer? Porque muitas vezes eu vou falar com os pais, principalmente se for um condomínio São de duas alta questões, renda. Eu queria ouvir um pouquinho e também vamos falar ouvir primeiro sobre da cuidado. negligência dos pais e depois dessa necessidade que eu acho que a Nívia até falou um pouquinho, que todo mundo tem. Não, e né? da babá, se a gente pode, eu acho que uma notificação para o síndico. Eu acho importante isso. Passa a bola. Então, aí eu vou primeiro para negligência dos pais. Pronto, se o síndico pode. Sim. Existe um cotidiano que vai mostrar para o síndico que aquela criança ou aquele adolescente, ele não tem a supervisão que deveria ter. Ou dos pais, ou do responsável, enfim.
Então, um ato pontual deve ser observado e levado ao conhecimento aí num plano extrajudicial, obviamente, para os pais. Uma notificação. Ou chamar para conversar. Independentemente de quem sejam os pais. Claro. Primeira tentativa é exatamente essa. E o ideal é que, a depender da conduta da criança ou do adolescente, eles consigam enquadrar na figura do ato infracional. Por isso que o ECA é importante em condomínios. Que eles consigam dizer qual foi a conduta. Porque muitos pais que recebem essa notificação, essa queixa, esse aviso, meu filho não faz isso. Quando você tem um enquadramento, isso eu ouvi de um síndico uma vez. Quando você tem um enquadramento, você tem um conforto maior para dizer, olha, seu filho Está praticou... respaldado. Isso. Como diagnóstico, né? Isso. A conduta do seu filho hoje, juridicamente falando, nós temos assessoria jurídica, é equiparada, né, a um ato infracional, análogo ao crime de lesão corporal leve. Então, quando o pai recebe aquilo, ele já dá um passo para trás na arrogância. Muitos são arrogantes, muitos negam, meu filho não é capaz de fazer isso. Então, vejam, o síndico ele tem essa obrigação, sim, né, primeiro de tentar ali, mas num segundo plano, aí eu volto, né, levar ao conhecimento e essa responsabilidade dos pais, não criminal num primeiro momento, mas civil, Sim. pelos atos praticados pelos seus filhos. Mas, no curso das investigações, por exemplo, uma criança, um adolescente que tem condutas em condomínio reiteradas, equiparadas a bullying, abuso sexual, ele pode ser vítima, é um sinal. Ele exterioriza a conduta da qual ele é vítima em casa. Ele replica, né? O inimigo está dentro de casa. De maneira vezes. geral, o praticante de bullying é um sujeito inseguro, um sujeito então, que assim, sofre. ele reproduz. Então, a notificação e levar ao conhecimento em caso negativa, né? Se a criança não mudar o comportamento às autoridades, isso é extremamente necessário, porque a gente pode estar lidando, inclusive, com a vítima. Verdade. E aí, nesse caso da negligência dos pais, Na né? conduta- Daquela criança pequena, Isso. de 3, 4 anos, que é largada na brinquedoteca. Um dia desses eu recebi um caso de um condomínio que a criança dormiu numa piscina de bolas. E tinha, acho que, 4 anos. E estava lá. Isso. Aí, Já criminalmente, tarde a da gente noite. pode, Isso, a depender do caso, a gente pode enquadrar um crime de maus tratos. Quanto menorzinha, bebê, com 3 anos, 2 anos, o próprio abandono de incapaz. Então, a gente tem responsabilidade penal dos pais, sim. Depois que a conduta ela é ali observada, é constatada, sim, eles podem responder E o criminalmente. procedimento é o mesmo, né? Assim que você indica. É Sempre. chamar esse pai, dizer, ó, não pode deixar sua filha sozinha, tá? Em Mas se chegar um momento que não tem mais o que fazer, Em denunciar. matéria, porque isso já seria, Sim, claro. via de regra, enquadramento criminal. Uma criança de 3 anos numa piscina de bolinha, isso é um crime de perigo. Quem deixou? Não é? Pai, babá. Obviamente, o direito penal ele vai em cima de quem praticou o crime. Que pode ser por ação ou por omissão. Então, o pai está em casa, a menina está dormindo na piscina de bolinha. Para, isso é louco. Não vai dizer assim, mas a gente vai achar esse cara louco. Ou então, está assumindo o risco da filha ou do filho de 3 anos dormindo, morrer ali, sufocado, alguma coisa. Isso. Às vezes uma criança, piscina de bola, a criança pula, imagina se é um menininho Entende? de 2 E tá anos. sozinho, então pode sim haver enquadramento criminal nesses casos. Olha, eu vou lhe dizer, viu? Eu sempre comento aqui que ser síndico hoje em dia e desafio. assessorar condomínios hoje em dia não é brincadeira, É um não é mais recorte. para amadores. É um recorte não da é para sociedade. amadores. Mas eu queria ouvir Sim. Candinha falar disso, da atenção, do cuidados com os pais, e isso que a gente falou aqui. Quando a gente vê uma criança fazendo algo, é reflexo também do que passa em casa. Queria te ouvir um pouco. A gente costuma dizer que o comportamento e a fala, eles são linguagens, certo? Então, o corpo atuando, o que o sujeito está dizendo é uma representação do que ele está sentindo. Outro dia eu tinha um garotinho todo encolhido, muito aborrecido, tinha sido grosseiro com a professora, foi para a sala da orientadora. Quando eu entrei na sala para ajudar a mediar, ele estava com as mãos no rosto. Ele estava sem querer olhar para a gente, mas ele estava com as mãos no rosto. Quando eu olhei para a mão no rosto, eu disse, ele está com vergonha. E por aí eu entrei. Eu disse, estou percebendo que você está desconfortável, eu acho que você está envergonhado com essa situação. E aí esse corpo começou a se reorganizar
E ele pôde conversar. Progressivamente, eu consegui tirar ele dessa situação. Ele pôde conversar comigo, tá? Então, a gente está dizendo que é preciso ter presença. É preciso olhar para esses sujeitos, para o que esse corpo diz, o que essa fala diz, o que esse silêncio diz, o que essa negação para o brincar diz, o que a falta de desejo de passear com os pais diz. Tudo isso é indicador de que tem algo acontecendo. Mas eu não acho fácil para o pai e para a mãe analisar o que está por trás dessa linguagem, certo? Mas quanto mais você estiver interessado e presente na relação do seu filho, mais você consegue interpretar e ir fazendo boas perguntas. Isso. Ao invés de afirmar, pergunte. Sim. Todas as vezes que tem uma situação de conflito na escola, a gente começa com a seguinte pergunta: o que houve? Ao invés de chegar dizendo, você fez isso, fez aquilo. Entender o contexto. O que houve? O que Me falar. conte o que foi que aconteceu. Isso. Você quer me dizer, esse garotinho, por exemplo, qual era a questão? Ele não queria falar. Ele estava todo fechado nele, ele não queria falar. Qual era a nossa meta? Ajudá-lo a falar. Uma parte da fala desse garoto que ele dizia, aquela parte eu não quero falar. Que parte era? Ele tinha perdido o avô, ele estava vivendo um luto profundo. E ele não queria conversar sobre aquilo. A gente conseguiu que ele falasse. E aí, quando ele falou, ele disse, eu não vou me esquecer daquele dia. E aí, chorou muito. Pronto. Ali a gente teve um espaço de escutar esse sujeito, de entender, e a gente não validou o ato dele de respeitoso com a professora. A gente disse tudo que a gente precisava dizer, mas a gente também escutou esse sujeito. Então, boas perguntas. E se você ainda não sabe fazer boas perguntas, faça perguntas. Amplas. Comece fazendo. Uma porque dica chega, que não né? possa responder sim ou não. Exato. verdade. Boa. Deixa eu só tocar num ponto. Comece por aí. É importantíssimo da sua fala, Candinha. Há casos onde não é apenas o luto. Sim, sim. Há casos onde a criança foi vítima de Exatamente. violência, foi testemunha de violência, está vivenciando cenas de violência em casa. Então, a escola é uma porta de entrada, talvez uma das maiores, de identificação de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Então, a questão da escuta protegida, que a escola, muitas vezes, não precisa fazer, não. A escola, a depender do que ela identificar, e ela tem essa capacidade, ela pode encaminhar essa criança ou adolescente, Candinha, né? Você sabe? Isso. Para os serviços de escuta. Aí vem a primeira porta, que é a linha de frente, o conselho, Conselho tutelar. para que ele realize esse requerimento de escuta pelo psicólogo, pelo assistente E o social. condomínio também pode Da fazer mesma isso, forma, sim, claro. como funcionário. Então, o conselho ele é um Isso é grande importante. parceiro da sociedade, inclusive do próprio condomínio, porque Sim, ele sim. vai trazer exatamente essa proteção integral que está prevista no ECA. Mas né? veja, se a gente não tem uma cultura familiar da escuta, É se a gente não tem uma cultura da conversa, esse sujeito não se abre. Essa semana passada, aliás, nós estávamos em reunião discutindo 2 casos de dois adolescentes que relataram que não vêm contando aos psicólogos deles o sofrimento que vem vivendo. Eu disse, peraí, eles não estão conseguindo falar isso em terapia? Não. Os 2 disseram à orientadora, eu só tenho conseguido falar disso aqui. Eu não estou conseguindo falar para o meu terapeuta. E óbvio que a gente foi lá pensar como é que a gente vai ajudar isso. Mas isso é um indicador de quê? Por que esse sujeito... Eu não estou falando do profissional, ainda que possa ter alguma questão aí. Mas como é que a gente ajuda meninos e meninas, desde pequenos, a falarem, a dizerem o que sentem, a argumentar e construir uma narrativa que represente o que está sentindo. Então, se não há ambiência em casa para a conversa, se não há ambiência na escola para a conversa, esse sujeito fica ensimesmado, esse sujeito se resguarda, esse sujeito não se sente confiante. Então, até chegar nessa questão dessa escuta, que é essa escuta protegida, né? Veja, esse sujeito pode chegar lá e também não conseguir falar, né? Porque ele não tem história de se encorajar para dizer o que pensa, o que eu queria sente. falar aqui de algo muito sério da nossa sociedade, que é, hoje em dia, a falta de reconhecimento desses profissionais, professores, da escola, da importância da escola. Quantos professores vêm sendo desrespeitados e desvalorizados? E olha o papel
importantíssimo da escola, né? Eu queria, assim, para criar os falar cidadãos do futuro. do quanto Eles a gente tinham precisa. Eles tinham que ser os melhores, as melhores remunerações. E Tinham o que ser quanto os a professores. família tem uma responsabilidade, porque você, como educadora, você com certeza está ali na linha de frente, sofre muito daqueles pais, assim como acontece nos condomínios, quando um gestor, um síndico vai abordar um pai e falar do que o filho fez, de um ato infracional que o filho cometeu, e ele muitas vezes é agredido, até fisicamente. A gente vê isso nas escolas com os professores. Não existe mais uma autoridade, né? As pessoas, os filhos, infelizmente, as crianças e adolescentes, e eles são sempre espelhos, na maioria das vezes, de quem cuida deles, eles simplesmente não estão mais aprendendo nas suas famílias a importância dos educadores, do como o professor E de é dar limite. um ponto Isso. nevrálgico, fundamental da sociedade. Então, eu Verdade. queria, assim, prestar minha homenagem, sua Sim. pessoa, a Muito todos obrigada. os professores desse A minha país. irmã, Ana Paula, que é Sabe? educadora. Porque quando a gente fala de criança e adolescente, a gente sempre pensa na escola. A gente pensa Isso. primeiro na Coisa, família depois e família depois escola. na escola. E tem que né? ser um trabalho conjunto, família e escola. Isso, Não a exatamente. família não pode delegar toda a escola. Não, Hoje, muitas não. vezes, Nem ao ao invés de condomínio. ensinar, A gente... Fale, É por isso que eu quero voltar num ponto que a gente estava trazendo. Primeiro, eu quero agradecer. É muito importante isso ser dito. Os professores têm vivido um momento, talvez, dos mais difíceis na história. Os professores estão desistindo de ser professores. E a gente já tem uma Não crise. tem estímulo nenhum. Né? E a Nem gente já tem financeiro, nem crise de condições de de trabalho, muitas vezes. Pessoas disponíveis para serem professoras. A gente já vive dificuldade com isso. Mas a gente precisa pensar que esse processo de educar é muito complexo. E que se a gente não tiver junto pais e educadores para educar esses meninos, vai dar ruim. Já tá dando. Sabe? né? Já tá dando. E aí, quando a gente vai para o condomínio, a situação não melhora. Porque lá não tem os educadores. Isso. Então, lá tem os pais que podem estar em casa, não estão lá embaixo, certo? Estão autorizando tacitamente ou explicitamente os seus filhos para cometerem atos que são bizarros em muitos momentos, certo? E essa sociedade está ruindo. Porque esse sujeito que está aqui na base, que é essa criança, esse adolescente, cresce com um empoderamento muito negativo de que ele pode fazer uma série de coisas que ele não pode, são atos infracionais. Isso. Que É ele nem tem limite. consciência. Então, tem às vezes coisas simples que olha, isso aqui você desrespeita o outro, mas tá passando disso. Por isso que eu e Mônica, a gente tem sempre batido muito na tecla aqui, e a gente tem iniciado um trabalho em condomínios de treinamento, mostrando a necessidade de informação, do treinamento, da comunicação, mas da disseminação da informação. Olha, Jamília, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu estou aqui começando a entender que tem um trabalho enorme dos educadores parentais no condomínio. Total! Tem um filão de mercado. Convidaremos, vamos lhe convidar se você comunique. Não, e uma coisa importante a gente às vezes tem muita pena dos funcionários, que o pai delega, o pai e mãe em crise conjugal, e o funcionário, muitas vezes o porteiro que tem que entregar. Eu queria que você falasse, não é o papel desse funcionário, e só assim, o papo está muito bom, gente. Se a gente está falando de futuro da sociedade, de ser humano, mas eu não queria acabar esse episódio sem falar também da importância de se conter no grupo de WhatsApp, usar imagem de adolescente. Eu queria que você falasse também isso. A irresponsabilidade dos pais de colocar fotos de crianças e adolescentes, ou criticando, ou julgando os filhos Porque dos aí outros. a gente tem o crime contra as outros. crianças e adolescentes e os praticados por crianças e adolescentes Exatamente. nesses grupos de WhatsApp de Isso, é condomínio. isso que eu queria que você E aí, ó, alertasse. eu vou só pedir para que você já faça o link. Eu não posso, a gente não pode acabar esse programa sem falar da novíssima lei FELCA, Sim. né? Que é do cyber, ECA Digital. do ECA Digital. Então vamos falar primeiro dessa questão dos grupos de WhatsApp e os crimes que são cometidos contra a criança e por criança, e atos infracionais praticados por crianças e adolescentes. Depois você fala um pouco do ECA Digital. Perfeito. Eu posso fazer só uma observação sobre esse tema aqui Por que ela favor. estava falando. E o que eu percebo também é o manejo negativo do ECA. Sim. Transforma o Estatuto da Criança numa fábrica só de direitos. Sim. Então, a forma como o ECA está sendo, não é você que é Muito. educadora, Candinha. A forma como o ECA está sendo passado, até nas escolas, na sociedade, é uma forma errada.
O ECA prevê responsabilidade para a criança e para o adolescente, sim. Então, para veja, os responsáveis, aí né? nem se fala, mas assim, ele não só prevê direitos, ele não é uma fábrica de impunidade do ponto de vista do ato infracional, não. Que é assim que é vendido. É assim que é infelizmente. vendido, isso é mentira, isso não existe, né? Quando, por exemplo, muita gente defende a redução da maioridade penal. É muito por isso, pela a falta ponta de do interpretação iceberg, daqui a pouco você tá correta. cheio de... Tá com um berçário lá no presídio. Porque vai baixando e não se mexe na fonte, Isso. né? Na causa. É, exatamente, na causa. E aí me lembra aí que agora já... A questão lei- dos grupos de WhatsApp. Pronto, os grupos de WhatsApp, isso é um problema crônico e isso, gravíssimo. Gravíssimo. Porque expor imagem de crianças e adolescentes, você já tem o crime por si só, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, porque até os 18 anos incompletos, a imagem deles é preservada. Então, você não pode nem dizer o nome. Você tem que se referir com iniciais. A imagem deles disseminada nos grupos, e nós temos os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Isso. Para os adultos, né? Nós podemos ser vítimas. Então, focando no crime de difamação, que é quando, com a intenção, aquela pessoa pega uma foto e faz um comentário negativo com o intuito de fazer com que todo mundo saiba quem é, do ponto de vista daquela pessoa, aquela vítima, a gente tem um crime contra a honra. E criança e adolescente também podem ser vítimas de crimes contra a honra, com um agravamento. Porque quando você coloca a foto num grupo de WhatsApp e faz um comentário negativo... Fala até mal daquela Isso, nomeia. E aí acontece o quê? Você dissemina pela internet, pelos grupos de WhatsApp, aquilo vai sendo encaminhado. Exatamente. E isso é um Por isso caso é um agravante, né? agrava muito mais. Então, sim, existe a possibilidade de incriminação por conta aí dessa disseminação, sem falar nas consequências civis. Dano moral, criança pode ser vítima e é de dano moral. E aí vem a grande sacada. Hoje, o posicionamento, os julgados, no caso da criança, né, ser reconhecido o dano moral em relação a fotos, o juiz fixa o dano moral e os pais não podem mais fazer o que quiserem com a indenização, não. Não, a novidade aí. Os pais têm que guardar, ou seja, fica depositado em juízo esse valor. E quando a criança vai crescendo, alcançando, salvo se os pais comprovarem em juízo que aquele valor será revertido em benefício da criança e do adolescente. Eu achei isso Ótimo. fantástico. É mesmo. Fantástico. STJ. Fantástico. Então, assim, existe sim o crime, né, de difamação, sem falar que se a pessoa ainda criar lá um comentário, porque eu acho que ela anda furtando as almofadas do condomínio, sabendo que a menina ou o menino não fez. Isso é calúnia. Então, criança e adolescente podem ser vítimas, sim, de calúnia, injúria e difamação. Quando um pai de um outro coleguinha desce, seu isso, se dirige a uma criança, seu isso, seu aquilo, isso é crime de injúria. Diante de várias pessoas, a gente tem a causa de aumento ainda contra aquela pessoa. Então, quer dizer que se um funcionário do condomínio levar ao conhecimento do síndico isso, o síndico precisa... É importante esse alerta. Precisa não só se referir, não só se dirigir a quem praticou extrajudicialmente, mas isso já é um crime. Inclusive, a própria família da vítima vai buscar do condomínio também essa tutela. Vocês têm câmeras? Aconteceu isso? Né? Então, essa grande parceria do condomínio é necessária. Por isso que o condomínio tem que estar bem assessorado. Tem que estar bem Em assessorado, todos os tem que estar âmbitos, bem desde o assessorado. engenheiro a um bom síndico profissional, se Sem for o dúvida, caso, a uma sem assessoria dúvida, jurídica. sem dúvida, Mas sem fala um dúvida. pouquinho agora do ECA Digital. O ECA Onde é que entra Digital, isso tudo pronto. Aí ele vem reforçando todos os direitos do ECA, nosso, que é a Lei 8.069 de 90, mas ele vem focando... Que é Estatuto da Criança Estatuto, e Adolescente. Estatuto da Criança é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. De 90 é um jovem coroa, né? É. Então, vejam, mas a Lei FELCA, o ECA Digital, ele vem trazendo responsabilidades que não eram previstas antes no nosso ECA. Ele vem trazendo responsabilidades mexendo no bolso. Quando boga no bolso, a coisa melhora, né? Então, ele vem trazendo a possibilidade de atribuição de multas altíssimas para os provedores de acesso, para as redes sociais, né? Para os sites que omitam casos que envolvam abuso, exploração, não só sexual, mas exploração
do perfil consumista, porque a gente tem jogos, por exemplo, online, que eles, antes da lei entrar em vigor, eles fomentavam o consumo excessivo da pessoa em desenvolvimento, a tal da caixa de recompensa. Então, isso hoje não pode, isso foi banido, as caixas de recompensa não podem mais acontecer, porque elas fomentam esse consumo excessivo da criança e do adolescente. No caso, falar que a marca do McDonald's, sim, né? Do McLanche Feliz, que o Ministério Público interviu e agora pode comprar, já há alguns anos, pode comprar sem o lanche, separado, né? Exatamente. Além da venda casada, que já era um ato defesa do consumidor. Então ele tinha o estímulo de comprar algo que não era saudável. Por aqueles brinquedinhos. Loucos pelos brinquedos, mas só podia comprar se viesse com lanche. Né? Mas continue do E aí vem essa previsão de multas. E a criação, ainda não foi instituído quem será, mas a lei já prevê a criação de uma autoridade administrativa, que terá, e aí criada pelo Poder Executivo, municipal, enfim. Uma agência, né? Como já existe da LGPD, né? Exato. Para que faça a fiscalização direta em relação à operacionalização dessa lei. Então, que vai fiscalizar os pais com mais atribuições, e criando mecanismos mais eficientes para que os pais fiscalizem. A autodeclaração por si só hoje não é mais válida para que uma criança crie uma conta ou entre num jogo. Sim. Hoje tudo é compartilhado, ela só entra, os menores de 16 anos, só conseguem criar perfis, entrar em plataformas se os pais porque antes era autodeclaração. Não Você existe mais maior ou menor. Não existe mais isso. Então, a mera autodeclaração ela não é mais instrumento para que ele adentre. Né? Então, os pais têm que... Outro ponto que eu achei muito interessante, é vedado o compartilhamento de localização, a geolocalização da criança. Que ela podia fazer antes, não pode mais, e o adolescente. Né? Então, também prevendo penalidades para os sites, provedores que identifiquem e não comuniquem às autoridades. As autoridades permanecem as mesmas, Conselho Tutelar, Ministério Público, Vara da Infância. Então, a gente tem aí o ECA Digital vindo, na verdade, como um grande complemento, responsabilizando aqueles que detêm realmente o controle sobre a criança e o adolescente no meio digital. Né? Então, ele vem mesmo como complemento. Maravilha. Estamos chegando ao finzinho, mas vamos ouvir Candinha. Vou falar rapidinho, porque acho que a gente tem aqui uma explicação bem robusta. Né? Eu queria trazer esse ponto que é do lugar dos pais nessa situação. A gente vem dizendo para os pais, e às vezes até brincando, caiu na vez dele, né? Ele educa sujeitos que são sujeitos nativos digitais e realmente dá muito trabalho. Mas a gente também vinha comentando que era muito injusto que os pais tivessem que lutar com essas big techs. Os recursos que os pais tinham para lutar com as big techs eram parcos, né? Então, tem aqui um processo maior agora. Se o pai está convocado e a mãe está convocada a acompanhar esse sujeito nas redes sociais de outra forma, não tem jeito, isso é necessário. Por outro lado, tem uma ação muito mais robusta. Né? Se a gente pensar que tem o ECA Digital, isso traz uma contribuição para os pais e para as mães que estavam muito desamparados também. Porque toda hora tinha isso. Faça aquilo, controle isso, controle aquilo. Mas os pais, de fato, estão muito vulneráveis também nesse contexto não de big nem condições técnicas de fazer. Exatamente. Né? Então, eu acho que isso traz uma mudança importante. A gente espera que progressivamente as crianças saiam mais, estejam mais amparadas, mais cuidadas, mais vistas, porque eles estão muito vulneráveis. Verdade. Pois é, chegamos ao fim, mas a gente tem os nossos quadros, né, aqui no finalzinho. Pode isso, doutora? O porteiro pode liberar ou impedir a saída de uma criança? Veja bem, a atuação do porteiro e a atribuição dessa profissão, ela é a porta de entrada e ele tem como atribuição garantir ou pelo menos contribuir com a segurança das áreas internas do condomínio. Obviamente que um porteiro que vê uma criança querendo sair do condomínio desacompanhada, ele tem o dever legal, não só trabalhista, mas também do ponto de vista do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ponto de vista criminal, de comunicar ao síndico, ao gestor, caso os pais não estejam presentes. Então, independentemente da atribuição do trabalho, o porteiro ele deve ter essa sensibilidade, mas precisamos, mais uma vez, ressaltar que a responsabilidade de supervisão
do cuidado com o menor é dos seus pais. Então, se for, por exemplo, um adolescente já menor, mais de 15, 16 anos, grande, né, já alto, forte, não tem como o porteiro impedir essa pessoa de sair. E os pais, se não estiverem ali supervisionando ou tiverem até dado àquele porteiro uma ordem expressa de que não se deve permitir, o porteiro ele não pode ser responsabilizado. E agora, dicas de comunicação em condomínios no Conde Comunique. Converse com seus filhos, escute-os bastante, faça perguntas. Mas a dica que eu quero lhe falar é a diferença entre ser e estar. Muito cuidado quando você falar, você é mal educado, você é desorganizado. Jamais. Ele pode estar. E você pode dizer a ele como não ser e por que é importante trocar. O que é que vai ajudar na rotina dele. Então, só fale o que você quer que ele seja. Você é um menino educado. Por isso, você não fala assim com o porteiro. Deve falar dessa outra forma. Eu me orgulho disso. E por aí vai, sempre com um bom exemplo. Gente, que episódio delicioso. Eu queria agradecer a presença de vocês e queria que deixassem a última palavrinha, o último alerta ou dica, que eu acho que foi um episódio que a gente aprendeu tanto. Vamos lá. Eu quero agradecer, foi maravilhoso aqui esse encontro e tratar de um tema tão sensível como a infância e juventude, né? Então, a grande dica, você está falando com uma pessoa que está tentando chegar na fase adulta. E, principalmente, quando ela nasceu, o livro da vida dela estava em branco. Então, você começou a escrever as primeiras páginas. Então, sempre tenha isso em mente. Converse, acolha, para depois verificar a possibilidade de punir, se for o caso. Mas, primeira coisa, acolha seu filho, sua filha, seu sobrinho. São pessoas em desenvolvimento. É o meu grande beijo aqui para vocês. Uau, me arrepiei. Agradeço também, como eu disse no início, acho importante a gente compartilhar a informação para ajudar as pessoas na sociedade. E fico muito feliz de ver as advogadas falando de escuta, né? A comunicóloga falando de escuta, a educadora não pode falar de outra coisa. A escuta, a presença, e entender que esses sujeitos precisam que vocês peguem na mão deles, vão junto com eles. Não dá para soltar essa mão ainda. Criança e adolescente precisa da mão do pai e da mãe. O jeito que você vai pegar nessa mão vai mudando. Mas não abra mão disso. Maravilha. Lindo. E a música? Como é que vamos Qual acabar é esse música? episódio? Não sei se vocês sabem, mas todo episódio eu sempre sabia. canto uma música que esteja dentro desse contexto. E aí eu fiquei pensando que música eu vou cantar. E lembrei da minha infância, num momento em que a maioria de nós, assim, pode ser saudosista, mas realmente a infância dos anos 80, foi diferente. A gente tinha um pouco menos de violência e tinha um pouquinho mais de lúdico. De magia. E aí eu lembrei de Toquinho, né? Quando ele fala: numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com um lápis em torno da mão eu lhe dou uma luva, e se faço chover com 3 riscos tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. E eu acho que a gente está precisando de sonhos, de leveza para essa nossa infância e juventude. Brincar, do contato lúdico, com a da natureza. música, da dança, do esporte. Vamos proporcionar isso às nossas crianças. Vamos ser felizes juntos no condomínio, com todas as crianças e os adolescentes e os adultos. É isso aí, é Tchau, o que a gente até o fala para próximo. vocês. Obrigada.